Eu, Maria das Mercês, estava na cozinha a endireitar os frascos de especiarias no velhinho aparador de pinho. O rádio chiava entre notícias sobre o preço do bacalhau e a chuva prevista para o Douro, mas eu mal ouvia. A minha cabeça andava na ementa do jantar. Algo simples que aconchegasse o estômago do meu filho Geraldo, que ultimamente chegava à casa exausto, sempre com os ombros descaídos de tanto trabalhar. Foi então que o telemóvel vibrou no bolso do avental. Sequei as mãos depressa ao pano e tirei o aparelho que o Geraldo me oferecera há uns anos. No ecrã acendeu-se o Telegram. Era da Ângela, a minha nora. Estranhei, quase nunca enviava mensagens de voz. Vivíamos os três debaixo do mesmo teto, bastava abrir a boca no corredor. De manhã, dissera que ia ver umas amigas. Pensei que quisesse pedir leite, ou que eu passasse no bolhão por tomates maduros. Carreguei no áudio. Na minha trapalhice, com o frasco de sal numa mão, toquei sem querer no botão de guardar e o áudio ficou logo arquivado. Quando voltei ao Telegram, a mensagem tinha desaparecido. Enviei por engano, escreveu ela. A mamã chegou a ouvir? Hesitei um segundo, o coração aos pulos, e respondi: não, filha. Mandou um polegar para cima e calou-se. Sentei-me na cadeira de madeira, junto à mesa, ainda com o sal na mão. Lembrei-me do que o Geraldo me dissera um dia. A Ângela não manda áudios. Se manda é porque é sério. A frase ficou a martelar. Abri a lista de gravações do telemóvel. Com os dedos a tremer, selecionei o ficheiro acabado de guardar. Soou a voz da Ângela. Não era a doçura que usava comigo, mas um timbre seco, carregado, como quem despeja mágoas. Falava para alguém a quem tratava por irmão. Percebi logo que era o Rogério e começou a falar do Geraldo. Este Geraldo é um chato, um inútil. Nunca ganha o suficiente para eu viver como mereço. Senti o peito apertar, como se me arrancassem o ar. Quis parar, mas cada palavra era uma punhalada. Disse que não aguentava mais uma vida ao lado de um homem medíocre que queria o divórcio já. Apertei o telemóvel. A voz baixou, quase sussurro. Estava a perder tempo com o Geraldo. Sonhava ser mulher de um homem rico e bem-sucedido, aquele que o Rogério prometera apresentar-lhe. Depois soltou uma risadinha leve de quem tem uma ideia engraçada. Se o Geraldo perder crédito na empresa, tudo fica mais fácil. Obrigada pelas dicas para o fazer ficar mal no trabalho. Assim tenho o pretexto perfeito para pedir o divórcio. Reproduzi outra vez. Não havia engano. Era a voz da minha nora, a rapariga a quem eu aprendera a chamar de filha, a conspirar contra o meu menino. O portão de ferro rangeu. Mãe, já cheguei! A voz do Geraldo encheu o pátio, clara, viva. Escondi o telemóvel no bolso, respirei fundo, fui até o quintal e vi-o com um sorriso aberto na cara que o sol do porto tinha tostado. Levantou um saco de pão de Deus da padaria da esquina, a mesma onde eu lhe comprava bolo de aniversário em miúdo. Já jantaste, mãe? Trouxe o teu preferido. Forcei um sorriso. Estou a adiantar o jantar, filho. Vai tomar um duche, deves vir cansado. Ele assobiou uma modinha antiga e entrou. Ao vê-lo pelas costas, senti o coração rachar. Como podia ele sorrir se a mulher que tanto amava lhe preparava a queda? A Ângela chegou mais tarde, vestida com um azul brilhante, cabelo em caracóis. Espiou a tábua onde eu cortava cenouras.
Eu já jantei fora, mamã. Sirvam-se vocês. E subiu para o quarto sem mais palavra. Assenti com a cabeça, mas por dentro morava uma tempestade. A leveza na passada dela feriu-me como desdém. Nessa noite, quando o Geraldo adormeceu, fiquei sozinha na cozinha, sob a lâmpada amarela que evidenciava as rachas da parede. O tic-tac do relógio batia certo, a minha cabeça não. O áudio da Ângela repetia-se na memória, cada frase uma agulha. Como podia alguém que me chamava mamã querer arruinar o meu filho? Levantei-me para um copo de água. A mão tremia tanto que pingos salpicaram o mosaico. Sentei-me outra vez. Lá fora, o vento que vinha do rio trazia frio pelas frestas da porta. Pressenti a trovoada, não só no céu. Vieram as lembranças. Quando o meu marido caiu morto do coração, o Geraldo tinha 12 anos e eu, pouca escola e muito medo. Acordava às 4 para pôr a massa do pão e cozer bolinhos para vender. De tarde fazia limpezas em casas alheias. À noite atendia a pequena mercearia até fechar. As mãos ficaram gretadas de tanto sabão. Mas o Geraldo, à luz tênue da lamparina, estudava. O dia em que recebeu o diploma não esqueço. Vesti o único vestido sem remendos e chorei como uma menina quando o vi sorrir para mim do palco. Achei que o sacrifício tinha valido a pena. Foi pouco depois que ele trouxe a Ângela. Cabelo lustroso, sorriso gentil, uma caixinha de bolachas finas para me oferecer. Mãe, esta é a Ângela. Pareceu-me educada, prestável, ajudava a pôr a mesa, chamava-me mamã com doçura, ofereceu-me uma echarpeteria azul, disse que me ficava bem. A boda foi simples, mas bonita, com vizinhos no quintal e gargalhadas no ar. Acreditei que o meu filho tinha encontrado porto seguro. Os anos passaram e a rapariga doce foi ficando exigente. Marcas, malas caras, jantares fora. Sempre que o Geraldo pedia calma, que falava em poupar, ela trovejava. Lembro uma noite. Ele acabara de receber e antes de pagar a renda, ela exigiu uma mala que custava o salário inteiro. O Geraldo, sereno. Amor, temos outras prioridades. Pode ser para o mês? A resposta foi atirar o saco das compras ao chão, o molho a espalhar-se e ela a sair sem olhar para trás. O meu filho ficou sentado, a apanhar os pedaços, o rosto de cal, o olhar vazio. Eu, encostada à bancada, quis correr e abraçá-lo, mas fiquei pregada ao chão. Com o áudio, percebi que nada daquilo fora acaso. Os sinais sempre lá estiveram e eu, cega de esperança, não os quis ver. Culpei-me. Como permiti que ele vivesse assim? A manhã seguinte, levantei-me cedo como sempre, mas sem paz na alma. O cheiro do café de saco enchia a cozinha e eu pus torradas, ovos estrelados e fruta cortada. O Geraldo sentou-se com o jornal. A Ângela desceu com uma blusa branca imaculada e rabo de cavalo. Sorriu-me de canto. Mamã quer mais açúcar? Olhei-a nos olhos, à procura de sinceridade. Vi frieza. Assim está bem, filha, respondi. Por dentro, segurei o vulcão. Se mostrasse o que sentia, arrebentava tudo antes do tempo e eu tinha de proteger o Geraldo. Ele ergueu os olhos, contente. Mãe, hoje tem uma reunião importante. Se aprovarem o relatório, posso ser considerado para a promoção. Sorri-lhe, mas reparei num franzir de sobrolho da Ângela, fugaz, quase invisível.
Depois, melosa. Que bom, amor. Senti a mentira colada às sílabas. Quando ele saiu, a Ângela ficou a arrumar a mesa. Eu lavei a louça devagar, de ouvido atento. Foi então que a ouvi falar baixo ao telefone, como quem teme testemunhas. Deixa comigo, o Geraldo não entrega o relatório a tempo, já tratei disso. O coração caiu-me aos pés. Não ouvi a resposta do outro lado, mas adivinhei o Rogério, mais uma armadilha. Ao meio-dia, fui ao mercado do Bolhão com a minha vizinha e amiga Rosa Maria. Entre bancas de hortaliça e peixe, eu estava de corpo presente e alma ausente. Levei-a a um recanto junto à peixaria. Rosa, preciso de te contar. E contei o áudio, as palavras, o plano. Os olhos dela saltaram, a mão apertou-me o ombro. Oh, Mercês, como é possível? Tens de agir, não deixes essa mulher estragar o teu rapaz. Assenti baralhada. Tenho de ser esperta. Se me atiro de cabeça, pioro tudo. Ela firmou a voz. A verdade vem sempre ao de cima. Observa, junta provas, eu estou aqui. Cheguei a casa e mal empurrei o portão, ouvi o Geraldo aflito. Mãe, ainda bem que chegaste. A mesa da sala coberta de papéis, o rosto dele pálido. Desapareceram os documentos da reunião da tarde. Deixei-os na pasta, agora sumiram. Olhei em volta, a Ângela num canto, braços cruzados, ar de surpresa ensaiada. Eu vi-os na mesa, amor. Não terás deixado no escritório? O meu olhar correu o sofá. Um molho de folhas enterrado na racha da almofada, como se alguém as tivesse escondido. O coração batia, mas a voz saiu mansa. Agachei-me, puxei as folhas. Geraldo, não serão estes? Ele respirou de alívio, abraçou-me. Obrigado, mãe, são estes. Tenho de ir já. A Ângela lançou-me um lampejo de raiva e virou a cara para o telemóvel. Vi o meu filho sair a correr. Senti alívio e dor. Se eu não tivesse visto, ele falharia, e eu sabia quem tinha empurrado o destino nessa direção. Nessa noite, supostamente todos a dormir, ouvi sussurros na sala. Desci nas pontas dos pés e escondi-me atrás da cortina pesada. A voz da Ângela era baixa, mas afiada. Sim, mano, quase resultava. Escondi os papéis, mas a velha encontrou-os. Tenho de ser mais cuidadosa. A palavra velha ardeu-me. Voltei ao quarto em silêncio. Não chorei, não por força, mas porque entendi que lágrimas não resolviam. As peças encaixavam. O áudio, o olhar falso, os papéis, a chamada. A Ângela já não era a nora que eu acolhera. Era um perigo. Eu não podia carregar isto sozinha. O peso esmagava-me o peito. Peguei no telemóvel e marquei o número dos pais dela, o Sr. Julião e a D. Beatriz. Combinei um encontro numa cafetaria discreta, perto de casa, para a manhã seguinte. Precisamos de falar. Ele, com voz grave. Lá estaremos. A manhã amanheceu fria, uma morrinha triste a escorrer dos beirais. Vesti um casaco cinzento gasto e a écharpe que o Geraldo me oferecera. No espelho, vi as rugas fundas, os olhos cansados e um brilho novo. Resolução. A cafetaria tinha mesas de madeira muito juntas e cheiro a café torrado. Cheguei cedo, sentei-me à janela, agarrei um copo de água para afirmar as ideias. Quando eles entraram, reconheci o homem alto, já de cabelos brancos,
e a mulher de saco de pano na mão e rosto ansioso. Agradeci terem vindo. Pedi 3 bicas, sem açúcar. Respirei fundo, tirei o telemóvel. Quero que ouçam uma coisa. Carreguei em play. A voz da Ângela cortou o ar. O Geraldo é inútil. Quero divórcio. O Rogério apresenta-me um homem rico. Se o Geraldo cair na empresa, melhor. A Beatriz empalideceu, mão à boca, olhos a marejar. Meu Deus, a nossa filha! O Sr. Julião bateu levemente na mesa, a voz tremida de indignação. Do Rogério, acredito, sempre foi trepador, mas a Ângela, falar assim do marido? Deixei que o silêncio caísse. Depois contei, devagar, a mensagem enviada por engano, o desaparecimento propositado dos documentos, a chamada sussurrada. Eu quis-lhe bem como a uma filha, mas não posso permitir que continue a magoar o meu filho. O Sr. Julião endireitou-se, a cara a mudar de cor, os punhos cerrados. Tem razão, é uma vergonha. A Beatriz, a chorar, pegou-me na mão fria. Perdoe-nos, faremos o que estiver ao nosso alcance. Saí da cafetaria com a morrinha a cair miudinha. Apertei a écharpe ao pescoço. Doeu-me por eles, pais feridos pela verdade, mas dentro de mim acendeu-se uma chama. Isto não pode morrer aqui. A palavra de uma mãe contra a da nora pode perder-se ao vento. Eu precisava de provas e de alguém com autoridade. Pensei na doutora Camila Ferreira, diretora da agência onde a Ângela trabalhava. Se alguém podia pôr ordem, era ela. Em casa, liguei o computador que o Geraldo me deixara. Entrei no site da empresa, encontrei o e-mail da diretora e escrevi curto, claro, respeitoso. Expliquei quem eu era e anexei a gravação. Verifiquei 2 vezes, não queria soar amarga, só verdadeira. Carreguei em enviar. O coração galopou, como se tivesse lançado uma pedra a um lago quieto. 20 minutos depois, um número desconhecido acendeu o ecrã. Atendi. Fala a doutora Camila Ferreira. Já ouvi a gravação. Pode contar-me o que aconteceu? Contei 100 floreados. O áudio, os papéis escondidos, a chamada. Do outro lado, um silêncio curto e uma resposta firme. Suspeitava de comportamentos pouco transparentes. O que me enviou é prova. Vou agir já. Obrigada por me alertar. Desliguei, senti um peso levantar-se e, ao mesmo tempo, um aperto. Como dizer ao meu filho que a esposa que ele idolatrava arquitectava a sua ruína? Ao fim da tarde, ele entrou mais cedo do que o costume. Largou-se na cadeira, as mãos na cabeça. Mãe, a Ângela ligou. Chamaram-na ao gabinete da diretora. Não sabe por quê. Chorava. Mordi a língua. Há de resolver-se, filho, murmurei. Por dentro, um turbilhão. O primeiro passo estava dado, mas o caminho seria longo. Nessa noite, enquanto eu tricotava para enganar a ansiedade, chegou uma mensagem. Ângela Torres foi despedida. Agradeço a sua honestidade. Li e reli. Não senti triunfo. Senti dever. Era só o início. Para salvar o meu filho, teria de levar a verdade até onde ele não pudesse mais negá-la. E eu, Maria das Mercês, prometi-me cumprir esse caminho, custasse o que custasse. Na madrugada seguinte, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno de capa dura.
o mesmo onde em tempos anotei contas da mercearia. A lâmpada amarela fazia um círculo de luz sobre as folhas. Escrevi tudo, com data, hora e pormenor. O áudio recebido por engano, a mensagem apagada no Telegram, os papéis do relatório escondidos no rasgão da almofada do sofá. A conversa sussurrada na sala, em que a Ângela me chamou de velha e gabou o estratagema. O encontro com o Sr. Julião e a D. Beatriz na cafetaria, o e-mail enviado à doutora Ana Camila Ferreira, a chamada dela, o despedimento. Copiei a gravação para uma pen com um autocolante azul, escrevi provas num pedaço de fita e fechei-a num envelope grosso. Depois, guardei envelope e caderno na gaveta do meu quarto e passei a chave. O clique do fecho soou-me na promessa: não deixarei que esta verdade se perca. Peguei no telemóvel e liguei a Rosa Maria. Contei-lhe sobre a decisão da diretora e pedi-lhe que, se fosse preciso, depusesse por mim. Do outro lado, a voz dela veio firme. Para ti, Mercês, vou até o fim. Aquelas palavras aqueceram-me o peito. No dia seguinte, telefonei de novo ao Sr. Julião. Não podia esticar mais a corda do silêncio. Precisamos de uma ocasião em que todos estejam presentes, disse-lhe. O Geraldo faz anos para a semana. Vamos reunir família e amigos. Quero que a verdade seja ouvida diante de todos, para que ninguém a desminta. Do outro lado, o suspiro pesado de um pai magoado. Estamos consigo, respondeu. A nossa filha responderá pelos próprios actos. Os dias que antecederam a festa arrastaram-se devagar, como se o relógio andasse às arrecuas. O Geraldo vinha tarde, cansado, mas com uma atenção nova aos pormenores do trabalho. Talvez porque, apesar da dor, se agarrava ao que lhe restava, a dignidade. A Ângela, pelo contrário, caminhava pela casa com um brilho ferido, ora altiva, ora lacrimosa, conforme quem a escutasse. Contou ao Geraldo que a inveja de colegas tinha sido a causa do despedimento. Disse que era uma injustiça e que provaria a sua inocência. Eu limitei-me a arrumar pratos, a varrer o chão, a apertar os dedos uns nos outros para não trair a ansiedade. O dia chegaria. Quando acordei na manhã da festa, ainda o céu do porto estava meio violeta, com a neblina a subir do rio. Lavei o rosto, prendi o cabelo e comecei a cozinhar. Ferveu o caldo verde com as couves cortadas fininhas. Meti no forno um arroz de pato que deixei ganhar crosta dourada. Preparei rabanadas com açúcar e canela, porque o meu filho, desde pequeno, pedia-as nos anos, mesmo que não fosse Natal. O cheiro espalhou-se pelo corredor, misturando-se com o das guirlandas de papel que o Geraldo pendurou ao fim da manhã. Mãe, que tal? Perguntou ele, erguendo-me um sorriso cansado, mas sincero. Fiz que sim com a cabeça. A alegria dele feria-me, como ferem os brilhos demasiado fortes. Belo, mas difícil de olhar de frente quando se sabe o que aí vem. A Ângela desceu já com a casa a acalmar para o almoço tardio. Vestido vermelho, o mesmo cuidado minucioso nos caracóis. Pousou-se diante do espelho do corredor, ajeitou a cintura, esticou os ombros e virou-se para mim. — Como estou, mamã? Tinha a doçura treinada de quem sabe actuar. — Está bonita, respondi. Calou-se um segundo, como se aguardasse mais. Não dei. Voltou a sorrir, frágil como vidro. Os primeiros convidados chegaram a meio da tarde. A Rosa Maria trouxe uma garrafa de verde
e um ramo de malmequeres. Apertou-me a mão num gesto que queria dizer: estou aqui. Pouco depois, entraram o Sr. Julião e a D. Beatriz. Vinham calados, sentaram-se num canto, as mãos dadas por cima do colo, como dois náufragos agarrados à mesma tábua. Por fim, com um atraso ruidoso, apareceu o Rogério, casaco por cima do ombro e gargalhada fácil, a prometer brindes a grande pelo cunhado. O Geraldo recebeu todos com a educação de sempre. Distribuiu copos, perguntou por saúde e trabalho, fez o seu melhor para que a sala brilhasse. Como me doeu ver tanta gentileza contra o pano de fundo da mentira. Lá, mais para a frente, quando a mesa ficou cheia e as conversas se cruzaram num zumbido, levantei-me devagar, o coração batia-me no pescoço. Apoiei os dedos na madeira, respirei e disse: antes de continuarmos, peço-vos um silêncio. O ruído murchou, tal como um pano que cai. Vi os olhos do meu filho procurarem os meus, confiantes, sem saber. Tirei o telemóvel do bolso do avental e alinhei o olhar com a Ângela. Vamos ouvir uma coisa. Carreguei em play. A voz da Ângela encheu a sala. O Geraldo é inútil. Já não o suporto. Preciso do divórcio. O Rogério apresenta-me alguém rico. Se o Geraldo cair na empresa, melhor. A seguir, a voz oleosa do Rogério. Conta comigo. Deixa-o falhar mais 2 vezes e arranjo-te outro. O som ficou a vibrar no ar, como depois de um trovão. O Geraldo deixou cair o garfo. O metal bateu no prato e depois na mesa, lento, quase cerimonial. Ficou branco como cal, os olhos fixos na mulher. A Ângela ergueu-se de golpe. Isto é montagem. A senhora manipulou a minha voz. O Sr. Julião bateu com a mão na madeira, a face vermelha, a voz a tremer. Basta, Ângela, é a tua voz, é o teu plano com o teu irmão. Achas que somos tolos? A D de Beatriz começou a chorar em silêncio, as mãos a cobrirem-lhe a boca. O Rogério hesitou, apertou o copo, procurou uma saída no tecto. Não encontrou. Eu estava ali, a pouca distância do meu filho, a vê-lo partir-se por dentro sem um som. Quis abraçá-lo logo, mas contive-me. Precisava de espaço para que a verdade assentasse, sem teatro, sem desculpas. A Ângela, em vez de remorso, enrijeceu o queixo. Se quero o divórcio, tenho direito. Não preciso de um homem que não me dá a vida que mereço. A frieza da frase cortou-me a pele. O Rogério pousou o copo, alisou o casaco e sussurrou. Vamos embora. Agarrou no braço da irmã. Passaram pelo corredor como 2 atores que abandonam o palco antes do apupo. O salto da Ângela riscou o soalho. A porta fechou num estrondo. Ficou um silêncio de igreja. O Geraldo não chorou. Tinha os olhos vermelhos, sim, mas secos, como se as lágrimas estivessem presas na garganta. Sentei-me ao lado dele e pus-lhe a mão no ombro. Estava frio e a tremer. Filho, estou aqui. A voz saiu baixa, mas inteira. Ele respirei fundo e disse num fio: se é isso que queres, aceito o divórcio. Não gritou, não insultou, não implorou, e a dignidade dele foi a maior dor que eu já vi em alguém. O Sr. Julião aproximou-se então, curvado pela vergonha. Meu rapaz, a culpa não é tua, murmurou, com a honestidade a colá-lo ao chão. Os meus filhos envergonharam-me, perdoa-nos.
A D. Beatriz agarrou a minha mão a chorar. Dê mercês, perdoe-nos, por favor. Falhamos como pais. Eu olhei-a e vi não uma inimiga, mas uma mãe em ruína, igual a mim naquilo que mais importa: o amor pelos filhos e o medo de falhar. A Rosa Maria levantou-se, serviu um copo de água ao Geraldo. Toma, menino, bebe um pouco. Ele segurou o copo com dedos trêmulos, mas não levou à boca. Ficou a olhar a água, como se lá dentro morasse uma resposta. Toquei-lhe nas costas, devagar, num gesto que aprendi quando ele era muito pequeno e acordava sobressaltado. Mão aberta, carícia comprida, silêncio. Não és tolo por confiares, disse-lhe, o peito apertado. Quem ama, confia. O erro não é teu. A festa desfez-se sem gritos nem discussões. Um a um, os convidados despediram-se cuidadosos como quem sai de casa com o doente a dormir. O Sr. Julião e a D. Beatriz abraçaram o meu filho. A Rosa prometeu passar no dia seguinte com caldo. Quando fechei o portão, a noite já tinha um pó fino de umidade e um ladrar distante atravessava o bairro. Voltei à sala. Os pratos com caldo verde arrefecido, as fatias de arroz de pato pela metade, as rabanadas com a canela parada no ar. Sentei-me junto do Geraldo. Não trocamos palavras. Ficamos a ouvir o relógio marcar os minutos de uma vida antes e depois. Quando por fim se ergueu, foi só para ir ao quarto. Boa noite, mãe. Fiquei ali mais um pouco, a arrumar sem pressa. Recolhi os pratos, lavei a louça, limpei a mesa. Os gestos simples devolveram-me uma ordem de que eu precisava. Depois fui ao quarto, abri a gaveta, toquei no envelope das provas. Não por dúvida, a verdade já tinha ecoado, mas por garantia. Se fosse preciso, nada daquilo se perderia. Nos dias que se seguiram, a casa ganhou um silêncio diferente. Não o silêncio vazio de quem esconde, mas o silêncio dorido de quem cura. O Geraldo acordava cedo, voltava tarde, não falava da Ângela, não dizia mal de ninguém. Começou a cozinhar comigo, a lavar louça ao meu lado, a levar o lixo sem eu pedir. Não era castigo, era presença. À noite, às vezes, parava diante da janela e ficava a olhar as luzes das casas de campanhã, as vidas dos outros a palpitar por detrás das cortinas. Eu, da mesa, ficava a contar-lhe memórias felizes de quando ele era pequeno, as corridas no pátio, o bolo mal cozido que comemos rindo, a primeira vez que ele leu uma frase inteira em voz alta. Ele sorria de leve e aquele sorriso, ainda tímido, era a luz que me bastava para seguir. Certa tarde, quando eu regressava do bolhão com um saco de sardinhas e outro de peras rocha, uma mulher ao balcão comentou com outra: a Ângela anda sem trabalho, muda-se de mês a mês, vive de malas. Outra respondeu: o tal rico que o irmão lhe arranjou está metido em fraudes, saiu no jornal. Parei um segundo, os dedos a apertar a asa do saco. Não senti alegria, senti pena e uma certeza: nem a queda da Ângela apagaria de imediato a dor do meu filho. Continuei caminho, mais devagar, com a respiração a aplanar-se. Nessa noite fiz um jantar simples e quente. Canja de galinha, uma tigela grande e pão torrado. O Geraldo chegou, pousou o casaco e disse: hoje fico por casa, mãe. Sentou-se, provou a canja e pela primeira vez desde a festa sorriu-me com a boca inteira. Está óptima,
Aquilo que para quem visse de fora seria um nada, para mim foi milagre. Senti que a casa, devagarinho, procurava outro equilíbrio. Não era felicidade ainda, era o chão a regressar sob os pés. Deitei-me mais tarde, com o corpo cansado e a mente ainda a girar. Lembrei-me da pen na gaveta, do caderno, da promessa. Lembrei-me do olhar do meu filho quando disse: aceito o divórcio. E antes de apagar a luz, falei baixinho, como quem reza: a verdade custou, meu Deus, mas entrou. Agora, por favor, deixai que a esperança crie raízes. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, o sono veio sem luta. Os dias depois daquela noite tornaram-se lentos, como se o tempo tivesse decidido arrastar cada minuto só para testar a nossa paciência. O Geraldo saía cedo para o trabalho, vestia o fato já gasto, mas bem passado a ferro, e voltava tarde, com os olhos cansados, quase sempre em silêncio. Sentava-se à mesa, comia o que eu punha diante dele, agradecia num murmúrio e subia para o quarto. Não havia discussões nem lágrimas, apenas aquele silêncio denso, feito de palavras que não se diziam. Eu fazia o que podia, mantinha a casa limpa, o cheiro a café fresco logo pela manhã, o pão de Deus comprado na padaria da esquina, a sopa quente pronta quando ele chegava. Gestos pequenos, que para uma mãe são o modo mais simples de dizer: estou aqui. Às vezes, quando o via tão calado, lembrava-me da criança que corria pelo quintal a perseguir pombas, rindo como se o mundo fosse leve. Do rapaz que, aos 17, me pediu ajuda para apertar a gravata antes do baile de finalistas. Do homem que um dia entrou pela porta com um ramo de flores para me apresentar a Ângela. A cada memória o meu coração apertava. Era o mesmo filho, mas dobrado pela desilusão. E eu perguntava a mim mesma se algum dia o sorriso dele voltaria a ser inteiro. A minha vizinha Rosa Maria não me largava. Batia à porta quase todos os dias, ora com um saco de legumes do bolhão, ora com mexericos de vizinhança. Trazia vida à cozinha com o seu falar rápido e eu deixava-a falar, agradecida. Numa dessas manhãs fomos juntas ao mercado. O cheiro a peixe fresco misturava-se com o das ervas aromáticas, e o pregão dos vendedores subia até as arcadas. Enquanto eu escolhia um molho de coentros, a Rosa aproximou-se e sussurrou: já ouviste? Andam a falar da Ângela. Levantei a cabeça, sobressaltada. Ela apontou discreta para duas mulheres que arrumavam cenouras na banca ao lado. Fingi escolher tomates e estiquei o ouvido. Dizem que anda de mala em mala, dizia uma. Sem casa certa, muda-se todos os meses. A outra, abanando a cabeça, completou. E o tal homem rico que o irmão lhe apresentou, casado e acusado de fraude, saiu no jornal da semana passada. Senti um arrepio correr-me pelos braços. Larguei o tomate e apertei o saco de coentros. As palavras martelavam: sem trabalho, sem casa, sem futuro. A imagem da Ângela, altiva, a bater a porta naquele dia, contrastava com a figura de mulher perdida que agora se desenhava nos boatos. No regresso à casa, andei devagar pela rua de pedra molhada. Não me senti vingada, nem contente, só cansada. A desgraça dela não apagava o que fizera ao meu filho, e mais que isso, não lhe devolvia a alegria roubada.
Ao jantar, servi ao Geraldo arroz de polvo, o prato de que sempre gostara. Ele provou, levantou os olhos e disse, com uma tentativa de sorriso: "Está bom, mãe." Aquela frase simples, dita com doçura, foi bálsamo para mim. Talvez houvesse um caminho de regresso à luz. As semanas passaram. O Geraldo começou a dedicar-se ainda mais ao trabalho. Ficava noites a rever relatórios, a corrigir números, a preparar apresentações. Eu via-o inclinado sobre a mesa da sala, a escrever com concentração, e reconhecia nele o mesmo rapaz que estudava horas à luz da lamparina. Um dia ouvi colegas elogiá-lo ao telefone, chamando-lhe homem sério e trabalhador. O orgulho inchou-me o peito. No entanto, via também a solidão agarrada aos ombros dele, e isso doía mais que tudo. Foi numa tarde de domingo que a mudança começou. O portão rangeu e o Geraldo entrou. Não vinha sozinho. Ao lado caminhava uma jovem de vestido azul simples, cabelo apanhado, olhos brilhantes. Trazia uma cesta de fruta e um sorriso tímido. "Boa tarde, de Mercês", disse com voz suave. "Sou a Luciana Delgado, professora primária. O Geraldo falou muito de si." Olhei-a surpreendida. O coração, habituado à desconfiança, demorou a abrir-se, mas havia nela uma sinceridade clara, diferente de tudo o que vira na Ângela. Cumprimentei-a, convidei-a a entrar e preparei refresco de limão. O jantar dessa noite teve um sabor novo. Fiz frango no forno com batatinhas, como o Geraldo gosta, e pus a mesa com toalha branca. A Luciana sentou-se ao lado dele, elogiou a minha comida, contou histórias das crianças da escola. O Geraldo sorria e não era o sorriso forçado dos últimos meses. Era genuíno, leve. Eu observava em silêncio, o coração a aquecer. Quando terminei de levantar a mesa, a Luciana veio atrás de mim para a cozinha e disse: "Deixe, dê. Mercês, eu ajudo a lavar a louça." Via arregaçar as mangas, pôr as mãos na água, rindo do vapor que subia. A diferença entre ela e a Ângela era como noite e dia. Não havia vaidade, apenas bondade. Nos dias seguintes, a Luciana voltou. Ajudou-me a escolher legumes no mercado, trouxe flores do campo, sentou-se com o Geraldo a rever papéis do trabalho. Vi-os inclinados sobre a mesa, ela a apontar números com paciência, ele a agradecer. E de cada vez notava no rosto do meu filho uma luz que há muito não via. Aos poucos, a casa começou a encher-se de sons esquecidos. Risos, conversas, passos leves no corredor. Uma tarde, sentei-me no quintal a ver o céu tingir-se de laranja. Suspirei fundo, pensei em tudo o que passamos. A traição da Ângela, a dor do divórcio, as noites de silêncio. Pensei também na justiça que, de uma forma ou de outra, tinha chegado, e na esperança que agora florescia. Olhei para o portão. O Geraldo entrava de mão dada com a Luciana, rindo de algo simples. Ao ver-me, ergueu a mão. "Mãe, hoje vamos fazer flan para si." Sorri, e naquele sorriso havia algo que há muito não sentia. Alívio verdadeiro. Percebi que, apesar das cicatrizes, a vida estava a oferecer-nos uma nova página, mais clara e cheia de esperança. As manhãs no porto voltaram a ter um som diferente. O chiar do elétrico a passar na rua,
o pregão da mulher que vendia broa à porta da igreja e o bater de passos do Geraldo a sair cedo, mas agora com o rosto menos sombrio. Eu via-o arrumar os papéis na pasta com mais confiança, ajeitar a gravata diante do espelho com um cuidado que já não tinha há meses. A presença da Luciana começava a mudar a sua postura, como se um peso invisível tivesse caído dos ombros. O amor simples daquela rapariga de vestido azul, que não pedia nada mais do que partilhar momentos, devolvia-lhe a vontade de ser ele próprio. No primeiro domingo depois de a Luciana entrar nas nossas vidas, ela convidou-nos para assistir à missa na pequena igreja de São Victor. Eu, que tantas vezes tinha rezado em silêncio entre as paredes da cozinha, senti uma paz ao pisar o chão frio da capela. O Geraldo ficou ao lado dela, atento às palavras do padre, e eu vi-lhe nos olhos um brilho quase infantil, como se acreditasse de novo que o futuro podia ser diferente. À saída, entre cumprimentos de vizinhos, a Luciana apertou-me a mão com doçura e disse: "Dê Mercês, obrigada por me acolher." Respondi-lhe baixinho: "Filha, quem agradece sou eu. Trouxeste luz para dentro desta casa." Os meses avançaram e a casa foi se enchendo de pequenas alegrias. Nas tardes de sábado, Luciana aparecia com bolos caseiros e ensinava-me receitas novas. Juntas fazíamos sonhos de abóbora, que o Geraldo comia de sorriso aberto, lambendo o açúcar dos dedos como fazia em criança. Ao serão, sentavam-se lado a lado a ler, e eu, a um canto, fingia bordar só para observar. Havia entre eles uma cumplicidade que crescia sem pressa, como uma planta bem regada. Eram gestos simples, mas para mim eram milagres. Entretanto, notícias da Ângela chegavam como ecos distantes. Uma vizinha contou-me que a tinham visto na estação de Campanhã, carregando 2 malas, sem destino certo. Outra disse que estava alojada em pensões baratas, mudando-se de mês a mês. O irmão Rogério, esse desaparecera quase de cena. Falava-se que se metera em negócios sujos e que já não tinha a mesma coragem para se mostrar no bairro. Quando ouvia estas histórias, não sentia ódio. Sentia apenas um vazio, uma pena seca. Aquela mulher que entrara um dia em minha casa com bolachas finas e um sorriso doce tinha se perdido no caminho da ambição e agora colhia o fruto da sua escolha. Mas decidi não comentar nada com o Geraldo. Ele ainda estava a aprender a rir de novo e eu não queria que as lembranças lhe reabrissem feridas. Foi numa noite fria de inverno que a mudança se tornou mais clara. O Geraldo chegou mais cedo, trazendo um ramo de flores simples, margaridas brancas, e ofereceu-mas com um sorriso. "Mãe, estas são para si." A Luciana disse que a casa ficava mais alegre com flores frescas. Pus as margaridas num jarro, ao centro da mesa, e olhei para ele com ternura. Pela primeira vez em muito tempo, vi o meu filho sem sombra nos olhos. Vi nele o homem que sempre sonhei que fosse, digno, resiliente, capaz de recomeçar. Pouco depois, ele sentou-se comigo e disse: "Mãe, queria partilhar consigo. A Luciana aceitou ir morar comigo. Quero começar de novo, construir uma vida ao lado dela." Fiquei em silêncio alguns segundos, com lágrimas a quererem cair. Depois, apertei-lhe a mão. "Filho, não podias ter escolhido melhor. Ela tem coração limpo, vai cuidar de ti como mereces."
E nesse instante percebi que todo o sofrimento passado não tinha sido em vão. As provas que guardei, as noites de vigília, o peso da verdade revelada, tudo tinha servido para abrir espaço a esta nova esperança. Na semana seguinte, organizamos um pequeno jantar em casa para celebrar a mudança. A Luciana trouxe uma travessa de bacalhau com natas, eu fiz sopa de legumes e rabanadas e o Geraldo abriu uma garrafa de vinho do Douro. Sentamo-nos à mesa, rimos de histórias antigas, lembramos momentos de infância do Geraldo. A casa, outrora tão carregada de silêncio e tristeza, encheu-se de risos claros e vozes vivas. O som ecoava pelas paredes como se quisesse apagar de vez as sombras deixadas pela Ângela. Nessa noite, ao deitar-me, rezei em silêncio. Agradeci pela força que me sustentou quando pensei que ia cair, pela coragem de enfrentar a mentira e, sobretudo, pelo renascimento do meu filho. Olhei para o envelope trancado na gaveta e percebi que já não me pesava. Estava ali como testemunho do passado, mas já não dominava o presente. O presente era esta paz que finalmente se sentia em casa. O inverno foi passando e com a primavera vieram novos dias, mais claros, mais cheios de futuro. Um sábado, vi o Geraldo e a Luciana de mãos dadas no quintal, a plantar flores junto ao muro. Sorri em silêncio. A vida, apesar de todas as tormentas, tinha nos dado uma segunda oportunidade. E eu, Maria das Mercês, sabia que a minha missão de mãe estava cumprida. Tinha protegido o meu filho, tinha-lhe devolvido a verdade e agora via-o florescer de novo, com amor e dignidade. A primavera trouxe um cheiro novo ao ar. O porto parecia mais luminoso, como se até o Rio Douro refletisse melhor a esperança que agora habitava dentro da nossa casa. Eu levantava-me cedo, como sempre, mas já não sentia o mesmo peso no peito. Preparava o café, punha pão fresco na mesa e via o Geraldo sair para o trabalho com outra postura, o passo firme, os olhos mais leves. A presença da Luciana continuava a ser como um bálsamo. Quando ela vinha ao fim do dia, a sala enchia-se de conversas suaves, risos contidos e uma calma que eu pensava ter perdido para sempre. Numa dessas tardes, o Geraldo sentou-se comigo na cozinha enquanto eu descascava batatas. "Mãe", começou ele, com um tom que misturava nervosismo e alegria, "quero pedir a mão da Luciana. Quero casar-me de novo." Olhei para o meu filho em silêncio. Vi-lhe o rosto, marcado ainda pelas dores passadas, mas iluminado por uma esperança genuína. Senti lágrimas a quererem cair, mas sorri. "Filho, se encontraste alguém que te respeita e te faz sorrir, então tens de seguir em frente. Tens direito a ser feliz." Ele suspirou de alívio e nesse momento percebi que o coração dele, apesar das cicatrizes, estava pronto para recomeçar. Decidimos organizar um jantar em casa para dar a notícia à família e aos amigos mais próximos. A Rosa Maria, sempre fiel, ajudou-me a preparar o cardápio. Fizemos caldo verde, assamos sardinhas e pusemos vinho verde a refrescar. A Luciana chegou com um vestido simples, mas os olhos brilhavam como se fosse noite de festa. Durante o jantar, o Geraldo ergueu o copo e anunciou: "Quero partilhar convosco a minha decisão. Vou casar-me com a Luciana." A sala encheu-se de aplausos.
abraços e sorrisos sinceros. Eu, sentada ao lado dele, senti uma onda de paz percorrer-me o corpo. Era como se o peso de anos de luta tivesse finalmente encontrado descanso. Enquanto todos celebravam, o meu pensamento recuou ao passado. Lembrei-me do dia em que a Ângela entrou em casa com aquele sorriso doce e a caixa de bolachas finas. Lembrei-me da noite em que ouvi o áudio que mudou tudo, da dor de ver o meu filho ser enganado, da coragem que tive de reunir provas, de enfrentar a mentira cara a cara. A vida tinha nos provado com dureza, mas naquele momento percebi que cada passo, cada lágrima tinha conduzido a este instante. O Geraldo estava de pé, não quebrado, mas transformado, e eu, como mãe, sentia o coração finalmente aquecer. Nos dias seguintes, a preparação para o casamento trouxe nova energia à casa. A Luciana queria algo simples, na igreja pequena de São Victor, rodeada apenas de família e amigos chegados. Nada de extravagâncias, nada de luxos desnecessários. O importante é o amor que temos, dizia ela, e eu via no olhar dela uma sinceridade que nunca tinha visto na Ângela. Cada gesto da Luciana confirmava a certeza de que o meu filho tinha encontrado alguém com quem podia caminhar sem medo. Entretanto, rumores sobre a Ângela continuavam a chegar de vez em quando. Contava-se que se mudava de cidade em cidade, que já não tinha emprego fixo, que vivia de favores. Algumas pessoas comentavam com crueldade, como quem saboreia a queda alheia. Eu, porém, não sentia alegria, sentia apenas pena. A ambição desmedida tinha lhe roubado tudo, a casa, o marido, a dignidade, mas já não lhe guardava rancor. A vida encarregara-se de lhe mostrar as consequências das escolhas. E eu sabia que o meu caminho agora era olhar para a frente, para o futuro do Geraldo. Chegado o dia do casamento, o céu estava claro, com o sol a brilhar sobre os telhados vermelhos da cidade. A igreja estava decorada com flores brancas e fitas simples, escolhidas pela própria Luciana. Eu sentei-me num dos primeiros bancos, com o coração a bater forte. Quando vi o meu filho entrar, de braço dado com a Rosa Maria, que ele quis homenagear pela amizade fiel, os meus olhos encheram-se de lágrimas. O Geraldo estava sereno e, quando olhou para mim, sorriu com uma firmeza que me emocionou. Pouco depois, entrou a Luciana e, naquele instante, percebi que a vida nos dava uma segunda oportunidade, não de esquecer, mas de renascer. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. O padre falou sobre perdão, sobre o valor da verdade, sobre como as cicatrizes podem ser caminhos para uma vida mais forte. Quando os dois disseram sim, eu senti que não era apenas um novo começo para eles, mas também para mim, a minha alma, que tanto tempo carregara o peso da desilusão, abriu espaço para a esperança. Ao ouvir os aplausos e ver os dois abraçados, compreendi que finalmente a tempestade tinha passado e que agora no coração da nossa família florescia uma paz que há muito tempo esperávamos. Depois do casamento, a casa voltou a respirar. O Geraldo e a Luciana instalaram-se numa pequena moradia perto do jardim de São Lázaro, uma casinha simples, com janelas de madeira pintadas de branco e vasos de gerânios à entrada. Cada vez que lá entrava, sentia o cheiro de pão acabado de cozer e flores frescas na mesa.
sinais de um lar construído com carinho e respeito. Eu visitava-os aos domingos, levando sempre alguma coisa: um pudim de ovos, umas rabanadas fora de época, ou simplesmente um ramo de salsa da minha horta. Não precisava de muito. Só de ver o sorriso deles bastava para me sentir recompensada. A vida do Geraldo começou a ganhar um novo ritmo. No trabalho, a dedicação dele foi reconhecida e, meses depois, chegou a promoção tão esperada. Lembro-me do dia em que ele entrou pela minha porta com um brilho nos olhos que já não via desde os tempos de juventude. Mãe, consegui, fui nomeado coordenador de equipa. Abracei-o com força, como quem segura um tesouro. A Luciana, ao lado, sorria orgulhosa. Aquela alegria era a vitória de todos nós, o fruto da perseverança, do amor verdadeiro e da coragem de enfrentar a verdade quando era mais difícil. Entretanto, os rumores sobre a Ângela foram rareando. De vez em quando, alguém comentava que a tinham visto num bairro distante, mal arranjada, a pedir favores ou a procurar empregos temporários. O Rogério, diziam, estava metido em problemas com dívidas e más companhias. Essas notícias chegavam até mim como ecos de uma vida que já não me pertencia. Eu ouvia, mas não deixava que contaminassem a paz que finalmente reinava na minha família. Não sentia ódio, apenas uma melancolia distante, como quem recorda um navio que naufragou e não pode ser resgatado. Numa tarde de verão, a Luciana veio ter comigo, emocionada, e contou-me que estava grávida. A notícia caiu sobre mim como uma bênção inesperada. Senti que o ciclo da dor estava a fechar-se e um novo capítulo começava. Abracei-a com lágrimas nos olhos e disse: Filha, esta criança vai nascer rodeada de amor e é isso que importa. O Geraldo, ao ouvir, ergueu-me nos braços como se eu fosse leve e vi nele não só o filho que criei, mas o pai que estava prestes a tornar-se. Nesse instante percebi que a vida, com toda a sua dureza, ainda sabia oferecer milagres. Os meses da gravidez foram de alegria e expectativa. Eu ajudava a preparar o enxoval, bordava fraldas com iniciais e enchia gavetas de roupinhas brancas. A Luciana lia-me em voz alta livros sobre maternidade, e o Geraldo pintava as paredes do quarto do bebê com um azul suave. Cada detalhe era feito com cuidado, como se quisessem escrever no coração daquela criança uma história de amor e verdade desde o primeiro dia. No nascimento, quando ouvi o choro forte da minha neta ecoar pelo hospital de Santo Antônio, senti que todos os fantasmas do passado se dissipavam. Peguei-a ao colo e beijei-lhe a testa. Sejas bem-vinda, minha menina, sussurrei. O Geraldo chorava ao meu lado e a Luciana, exausta, sorria. Naquele instante, soube que a vida tinha fechado as feridas e nos oferecia um futuro limpo, cheio de esperança. À noite, deitada na minha cama, pensei em tudo o que havíamos passado, a traição, o sofrimento, a coragem de enfrentar, a queda de quem escolheu o caminho errado. Mas pensei também na justiça que chega sem que a procuremos, na força que nasce da dor e no amor que renasce quando menos esperamos. O passado já não era uma sombra, era apenas memória, e no presente havia o riso de uma criança prestes a crescer num lar verdadeiro.
Senti o coração tranquilo. Pela primeira vez em muitos anos, adormeci sem medos, com a certeza de que o futuro da minha família estava seguro nas mãos da verdade. O tempo passou e a pequena Inês cresceu rodeada de carinho. O Geraldo voltava do trabalho todos os dias com um saco de pão quente e uma flor escondida no bolso para a Luciana. Eu, já com os cabelos prateados, passava tardes inteiras a brincar com a neta no quintal, ensinando-lhe canções antigas do Minho, aquelas que a minha mãe me cantava quando eu própria era criança. O riso dela enchia a casa, dissipando qualquer sombra que ainda restasse do passado. Cada gargalhada era como um bálsamo que cicatrizava as feridas abertas por anos de dor e traição. As paredes da nova moradia guardavam histórias diferentes, não mais discussões ásperas, não mais olhares falsos ou palavras envenenadas. Em vez disso, havia o cheiro à sopa de legumes, as conversas tranquilas depois do jantar e os domingos de sol passados junto ao Rio Douro, onde a pequena Inês corria atrás das gaivotas, enquanto o pai e a mãe a observavam com ternura. Era uma vida simples, mas autêntica, construída sobre alicerces sólidos de respeito e dedicação. E eu, sentada num banco de pedra, observava, agradecendo em silêncio a oportunidade de testemunhar aquele renascimento. Por vezes, alguém no mercado ainda mencionava a Ângela. Histórias desencontradas diziam que vivia sozinha numa pensão barata de Lisboa, ou que tinha tentado partir para o estrangeiro, mas regressara sem sucesso. Outros falavam do Rogério, que se afundara em dívidas e maus negócios. Eu ouvia em silêncio, sem rancor. A vida já lhes havia cobrado o preço das escolhas. Não precisava de desejar-lhes mal. Bastava-me olhar para o sorriso do meu filho e da neta para compreender que a verdadeira vitória era esta paz reconquistada. Houve uma noite, porém, em que o Geraldo entrou em casa mais calado do que o costume. Sentei-me ao lado dele e perguntei o que se passava. Ele respirou fundo e disse: Mãe, às vezes ainda me pergunto por que motivo não vi quem a Ângela realmente era. Sinto-me cego por ter acreditado tanto. Apertei-lhe a mão e respondi com suavidade: Filho, acreditar no amor nunca é fraqueza. Fraqueza é enganar, manipular, destruir. Tu amaste de verdade e isso não é um erro. Foi ela quem perdeu a oportunidade de ser feliz. Os olhos dele encheram-se de lágrimas, mas desta vez não eram de dor. Eram de libertação. E naquele instante percebi que a ferida, embora deixasse cicatriz, já não o sangrava. A pequena Inês trouxe consigo não apenas alegria, mas também redenção. Cada passo dela era como uma promessa de que o futuro podia ser diferente. Eu contava-lhe histórias antes de dormir, de princesas que não se deixavam enganar, de heróis que venciam pela coragem e da importância da honestidade acima de tudo. Ela adormecia de mãos dadas comigo, e eu via no seu sono tranquilo o reflexo da esperança que a vida nos devolvera. Hoje, olhando para trás, vejo claramente o caminho que percorremos. Da escuridão da mentira à luz da verdade, do peso do silêncio à libertação da coragem. A traição quase destruiu o meu filho, mas também revelou a força que existia dentro de nós. O amor verdadeiro da Luciana, a lealdade da Rosa, a consciência pesada dos pais da Ângela, todos foram peças de um enredo doloroso que acabou por nos conduzir à justiça e à paz.
A vida ensinou-me que a verdade, por mais dura que seja, é sempre o único caminho seguro. Sei que muitos ainda hoje se perguntam o que fariam no meu lugar. Eu escolhi não calar. Escolhi enfrentar, expor, proteger. E ao fazê-lo, não apenas salvei o meu filho, mas também devolvi a mim mesma a dignidade que o medo quase me tinha roubado. Agora, quando caminho pelas ruas estreitas do porto, sinto o vento frio a bater-me no rosto e sorrio, porque sei que, apesar de todas as tormentas, sobrevivi. E não apenas sobrevivi, transformei a dor em força e a mentira em lição. A última imagem que guardo é a do meu filho, de mãos dadas com a Luciana e a pequena Inês ao colo, caminhando sob o pôr do sol. O céu pintado de laranja refletia-se no rio, como se também ele celebrasse o recomeço. A família estava inteira de novo, talvez não como antes, mas ainda mais forte. E eu, no meu coração de mãe, compreendi finalmente que a justiça maior não vem da vingança, mas da vida que continua, do amor que resiste e da esperança que renasce quando menos esperamos.